Não, eu vou voltar aqui, você estava falando, vou voltar no passado também aqui, Dorival, voltar ao São Paulo Futebol Clube 2017. Você chegou ao São Paulo, São Paulo estava numa draga sem tamanho, era vice-lanterna, aí você pegou aquele time, veio do Rogério Ceni, um trabalho difícil, muita cornetagem, mas você conseguiu, inclusive fez um belíssimo segundo turno no Campeonato Brasileiro e salvou o time. Mas o São Paulo vem vivido esses últimos anos nessa toada. Contrata bons técnicos, contrata bons jogadores, mas ele vive muito mais de péssimas campanhas e muito mais de fugir do rebaixamento do que de brigar em cima na tabela. Você que esteve lá dentro, o que está acontecendo dentro do São Paulo? Por que o São Paulo não é mais aquela estrutura tranquila como era nos anos 90, nos anos 2000? Tem alguma coisa lá dentro? O que pega lá dentro do São Paulo que a gente não consegue entender aqui do lado de fora? E quero complementar, Júnior, se você me permite, a presença de um Raí e de um Lugano também, que são ex-jogadores de futebol, que são entendo, muito bem intencionados, estão preparados para essa gestão também? Eu quero complementar essa pergunta do Denis. Olha, assim, Denis, primeiro que foi uma situação, eu vou tentar ser o mais breve possível. Faltavam 7 rodadas para o final do primeiro turno e nós estávamos na 19ª colocação, chegando ali vários jogadores, né? Hernanes, fomos buscar o Bruno zagueiro. Bruno Alves. Bruno Alves chegou. Chegaram mais Petros, havia acabado de chegar, Arboleda havia acabado de chegar, enfim, como treinador, na virada do primeiro turno, a grande maioria dos jogadores ali tinham feito 6, 7 partidas pelo clube. E na última partida do segundo turno, nós ganhávamos o jogo do Bahia no Morumbi. Se vocês pegarem a tabela de classificação daquele ano, o São Paulo faria a melhor campanha do segundo turno. Sim. Quando acabou o campeonato, eu me reuni com o Leco, eu falei assim, presidente, nós vamos ter 9 dias de treinamento. Nós vamos, com certeza, mudarmos um pouco as características da equipe. Vamos perder alguns jogadores, como perdemos o Hernandes e o Pato na primeira semana de pré-temporada. Eu só quero uma coisa do senhor. Eu só quero uma certeza de que eu vou finalizar o Campeonato Paulista. Se não acontecer isso, eu peço que o senhor tome uma posição agora. Para mim não tem problema nenhum. Pode tomar uma posição agora, eu volto para minha casa com tranquilidade. Por quê? Porque com 9 dias de treinamento, nós seria a única equipe grande que jogaria a Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Teríamos depois da parada da Copa do Mundo. Eu falei, eu só vou ter tempo de treinamento na Copa do Mundo. E eu preciso de alguns jogadores que nós não vamos conseguir contratá-los agora. Ainda perguntei para ele, nós vamos poder investir agora? Olha, de repente, 1 ou 2 jogadores. Eu falei, então, contratem um jogador com perfil de São Paulo. Um cara vencedor, um cara de ponta, um cara que chega aqui, vista a camisa. O que você precisa? O Raí me perguntou. Eu falei, eu preciso de um atacante pelo lado do campo, só. Me deem um atacante pelo lado do campo, de velocidade, enfim. E dei 2 nomes, o Everton, que está lá agora, e acabou só vindo depois da minha saída, e dei o nome do Gabriel, do Gabigol. 2 jogadores. Enfim. E começamos. Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Na Copa do Brasil, nós fomos para a 4ª fase. E olha que saímos de CSA, saímos de CRB, que eram 2 equipes que o CSA foi vice-campeão brasileiro, aquele ano da Série B. Com jogos complicadíssimos, porque muito pouco tempo de trabalho, de treinamento, perdendo o Prato e o Hernandes, que para mim o Hernandes vinha sendo um jogador fantástico naquele 2017. Foi um grande jogo. Fez uma diferença muito grande. Exatamente, fez uma diferença. Além do que, nós estávamos recebendo alguns jogadores no meio da competição. Então, aconteceram algumas contratações, os jogadores demoraram a chegar, não chegaram no início da pré-temporada. Enfim, o Campeonato Paulista era uma campanha pífia, reconheço, porém classificados. E na Copa do Brasil, já indo para a 4ª fase da competição. A impaciência ela é muito grande. Infelizmente, é o que acaba acontecendo e, de repente, quebrando a maioria dos trabalhos dos treinadores no Brasil.
Essa é a grande verdade. Então, você não tendo a paciência ao seu lado, como nós pararíamos na Copa do Mundo, foi bem o momento que o Aguirre assume o time, o Aguirre parou durante a Copa do Mundo, fez uma pré-temporada que nós não havíamos feito e foi muito bem com o trabalho a partir daí, com todos os méritos e capacidade que ele possui. Mas era o que iria acontecer. Isso tudo eu posicionei ao presente. Pode perguntar para ele, que foi uma reunião lá dentro sem treinamento, antes de irmos embora aí para as férias. Porque eu tinha essa preocupação em razão da tabela, já tinha visto a tabela. Nós não pararíamos, jogos de quartas e domingos, não teria tempo para treinamento, e a única parada que nós teríamos seria na Copa, onde iríamos ali nos prepararmos para as fases finais do Campeonato Paulista e, de repente, darmos uma esticada na Copa do Brasil, que poderíamos, com certeza, brigarmos ali por uma condição melhor. Então, praticamente foi isso que acabou acontecendo. Aí perdemos alguns jogos no Campeonato Paulista, que realmente o time não suportava fisicamente, eu falo, mas não aqui denegrindo o trabalho físico que foi desenvolvido, não, de maneira nenhuma. É que nós não suportávamos a carga de jogos de quartas e domingos. Essa foi a grande verdade. Então, o trabalho acabou sendo interrompido, mesmo sendo avisada a situação e aquilo que, com certeza, poderia ter acontecido, e foi o que acabou acontecendo naquele momento. Em relação ao Raí Lugano, Dorival? Desculpa. Tua avaliação. Eu acho assim, olha, era um início de trabalho, mas tanto o Lugano quanto o Raí, eles dava para sentir uma experiência muito boa dos dois. São grandes profissionais. Primeiro, pessoas de índole, pessoas que têm a vivência e conheciam como ninguém a história de São Paulo, enfim. Eu não tive problemas nesse sentido. Eu não tive problemas, ainda estávamos com o Ricardo também naquele momento, o Lugano também fazendo um ótimo trabalho ali com o grupo, com o pessoal, enfim. São esses desencontros que acontecem. Você só encontra um caminho, como agora eu afirmo para você, o São Paulo está preparado para uma conquista. Podem esperar. São Paulo está preparado, e eu falo isso como eu falei em 2018 do Flamengo.